ex-diretor do Procon, Roberto Salum, falou pela primeira vez sobre as acusações de assédio, e também as denúncias que estão na ouvidoria do governo. O Paulo Miller, ao vivo, vai trazer os desdobramentos dessa história que resultou na exoneração do ex-diretor. Oi, Paulo, conta mais. Um assunto bastante complexo, com novos capítulos a cada dia e que agora, com imagens, inclusive, do agora ex-diretor do Procon de Santa Catarina, Roberto Salum, indo até a sede do órgão do Procon em Florianópolis, retirando computadores de lá. Mas vamos primeiro começar falando das denúncias de assédio, já que foram essas denúncias que levaram a Polícia Civil a abrir um inquérito para investigar primeiro a questão do assédio sexual dentro do Procon. A primeira denúncia foi de uma funcionária terceirizada que denunciou a Polícia Civil, fez um boletim de ocorrência em uma delegacia denunciando Roberto Salum por assédio sexual. Foi então que lá no dia 27 de março, a Polícia Civil abriu um inquérito para fazer essa investigação. Logo depois surgiu uma segunda denúncia, essa também de forma oficial, feita na delegacia, registrado um boletim de ocorrência, desta vez por uma funcionária do Procon. O mesmo teor de conteúdo de assédio sexual. Paralelamente a essas duas denúncias oficiais, a ouvidoria do governo do estado de Santa Catarina recebeu outras queixas com relação ao ex-diretor do Procon, Roberto Salum, que foi exonerado. No fim da semana passada, nesse final de semana foi publicado no Diário Oficial a exoneração, a saída dele, então, do Procon. Ele estava aí há pouco menos de um mês nessa função. Pela primeira vez, Roberto Salum se manifestou em um vídeo e a gente separou alguns trechos. A gente vai ouvir o primeiro trecho onde ele fala dessas denúncias, desse monte de denúncias ali na ouvidoria e dessas duas denúncias de assédio sexual. Vamos ouvir. Fizeram 15 reclamações na ouvidoria, que deu a impressão que era 15 assédios. E eu tive que aguentar 4 dias nessa sangria. 4 dias eu fiquei sofrendo porque tinha mais 15 problemas, que nada. 1, porque a minha arma eu botava na cadeira. 2, porque eu estava investigando e segurei 2 computadores. Com relação a esses 2 computadores que o Roberto Salum cita aí no vídeo também, há imagens do circuito de vídeo monitoramento, imagens que foram conseguidas aí com exclusividade pelo nosso colunista Diogo Souza, lá do dia 18 de fevereiro, um domingo, quando o Roberto Salum, ele vai até a sede do Procon estadual aqui em Florianópolis, são essas imagens que a gente acompanha aí, ele chega aí na sede do Procon e ele retira 2 computadores, pelo menos essa é a informação que chegou até a gente. Inclusive, nessas imagens, a gente vai ver daqui a pouco, aparece uma viatura da Polícia Militar. O ex-diretor do Procon de Santa Catarina, Roberto Salum, pediu apoio à Polícia Militar numa suposta operação que estaria sendo conduzida pelo GAECO, que é o Grupo de Atuação e Combate a Organizações Criminosas. Então, essa viatura da Polícia Militar, ela vai até a sede do Procon no centro de Florianópolis para prestar esse apoio dessa suposta operação que acabou não acontecendo, não havia operação. A gente, claro, procurou a Polícia Militar, para saber por que a viatura da Polícia Militar foi lá. Tanto é que o comando da Polícia Militar confirmou essa informação, que a viatura da PM foi lá nesse dia, nesse domingo, prestar apoio a pedido de Roberto Salum, mas como não houve nenhuma operação lá do GAECO, que essa era a informação que tinha primeiro, a viatura deixou o local. Porém, no dia seguinte, na segunda-feira, houve novamente uma solicitação, dessa vez de novo pelo Roberto Salum, até então diretor do Procon de Santa Catarina, para uma escolta de um caminhão lá do Procon, no centro de Florianópolis, até a sede do Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Também aqui em Florianópolis, supostamente para escoltar dentro deste caminhão documentos com provas das denúncias que estavam sendo levantadas por Roberto Salum enquanto ele estava lá no Procon. A Polícia Militar confirmou que na segunda-feira, então no dia 19 de fevereiro, fez essa escolta, mas daí de um apoio a um órgão do governo do estado, ou seja, do Procon, de forma institucional, e que esse caminhão foi escoltado então até a rua
Pedro Ivo, onde fica a sede do Ministério Público de Santa Catarina. Essas informações foram confirmadas pela Polícia Militar. O que estaria nesse caminhão? Isso está no próprio vídeo, né? A gente viu um trecho aí, divulgado por Roberto Salum, dessas denúncias. Ele diz que está sendo vítima de perseguição por conta de um suposto desvio milionário de dinheiro, um rombo milionário, no PROCON de Santa Catarina. E que a partir dessas denúncias, de uma auditoria que ele fez ali no PROCON, ele estaria sendo vítima de perseguição e até mesmo de uma chantagem ali por parte envolvendo essas pessoas que estão fazendo essa denúncia. Nesse vídeo, né, que ele divulgou pela primeira vez se manifestando do caso, ele acusa o ex-diretor do PROCON de Santa Catarina, o Thiago Silva, de ter praticado desvio de dinheiro no PROCON. Vamos ouvir. Como todo homem correto, quando assume alguma coisa, pede uma auditoria. Eu pedi a desgraça da auditoria. O que veio? Um rombo quilométrico. Não entrei para apurar desaforo, nem procurar coisa ruim, nem esperava. Apenas a minha responsabilidade de assinar documentos. O que eu recebi? Um baita relatório de termos de compromisso que não existe. Está aqui. Tiago, tu és um corrupto, vagabundo, sem vergonha, e como aí comanda uma grande quadrilha que no juiz, no capa preta, eu vou provar. Tu deverias ter depositado no fundo de reaparelhamento que o Ministério Público cuida, não desviar como tu fizesse aqui. Sabe quanto é que está cada folhinha dessa, senhoras e senhores? Que 50 mil ele desviou, dá 18 milhões e 400. A minha vida ficou um inferno, mas eu não fiquei sozinho. Eu levei conhecimento, sim. Eu levei esse conhecimento do promotor, que eu respeito muito, tenho um carinho enorme, doutor Tramontim. Está lá a notícia de fato, eu denunciando. Isso lá pelo dia 20, 15 dias de PROCON. Eu levei conhecimento também do procurador, quando já tinha um mês agora, o procurador Márcio Luiz Fogaça Vicari. Está aqui o protocolo. Dia 8 de março, eu levei e protocolei, depois de uma reunião, está aqui, ó, reunião com ele, conforme a audiência realizada com o doutor Vicari, eu entreguei para ele. Então, tá aí, mais um trecho do vídeo, né? Então, com essa acusação desse desvio milionário de dinheiro ali do PROCON. Esse fundo que o Roberto Salum fala ali, de aparelhamento do Ministério Público, ele é um fundo alimentado a partir de multas, por exemplo, que são geradas ou em crimes ambientais ou até em multas que são aplicadas por órgãos como o PROCON. Então, esse dinheiro vai para esse fundo e é utilizado depois pelo Ministério Público, né, no caso aqui de Santa Catarina. Vamos lá, então, na sequência, né? Procuramos, então, o ex-diretor do PROCON de Santa Catarina, o Thiago Silva, né, para falar com relação, já que o nome dele foi exposto por Roberto Salum ali. O Thiago Silva mandou uma nota para a gente e disse o seguinte, que na manhã desta quarta-feira ele foi surpreendido pelo vídeo, né, do então diretor, do agora diretor também do PROCON, Roberto Salum, que recentemente foi exonerado pelo governador Jorginho Melo, em razão de graves acusações de assédio moral, assédio sexual contra uma mulher e que lança, de acordo com a nota do Thiago Silva, um ataque covarde à minha imagem e à minha honra, proferindo afirmações absurdas e totalmente descoladas da realidade, que essa seria uma estratégia para desviar o foco das graves denúncias das quais Roberto Salum está sendo acusado, né, com relação a esse assédio sexual. Thiago Silva diz ainda na nota que já acionou o advogado dele para ingressar com uma ação judicial contra o ex-diretor do PROCON, o Roberto Salum, né, que, de acordo com a nota, seria reconhecido pela personalidade desequilibrada e sem a mínima credibilidade. Pois bem, procuramos também o governo, né, o governo do estado de Santa Catarina para comentar sobre isso, a Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviço, né, sobre as acusações com relação ao Roberto Salum, mas a Secretaria diz que só vai se pronunciar de forma oficial durante a tarde de hoje. Procuramos também o Ministério Público de Santa Catarina. O Ministério Público de Santa Catarina disse o seguinte, que recebeu realmente um requerimento, um protocolo de denúncia feita por Roberto Salum com relação a toda essa situação que a gente acabou de ver. E que o Roberto Salum deveria encaminhar provas, teria um prazo para encaminhar provas ao Ministério Público de Santa Catarina de tudo aquilo que ele estava dizendo. Esse prazo venceu, tinha um prazo ali, ele não apresentou qualquer tipo de provas.
Novamente, esse requerimento foi protocolado, ainda está com um prazo até o dia 22 para que ele apresente essas provas. A gente ainda não conseguiu confirmar com o Ministério Público de Santa Catarina com relação a esse caminhão que foi escoltado, confirmado pela Polícia Militar que houve essa escolta, até a sede do Ministério Público na Rua Pedro Ivo, no centro de Florianópolis, onde estariam essas provas, esses documentos. O Ministério Público de Santa Catarina ainda não confirmou essa informação. Procuramos também a Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina para falar sobre essas denúncias. A Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina diz que um ofício de 3 laudas com relação a essas denúncias foi protocolado na PGE no dia 8 de março. Só que, geralmente, esse tipo de denúncia na Procuradoria-Geral do Estado, ela é feita de forma eletrônica. Mas o Roberto Salum protocolou isso em papel mesmo lá. E houve uma dificuldade de encontrar esse documento. O documento, de acordo com a Procuradoria-Geral do Estado, aponta a suspeita de danos causados ao Fundo de Recuperação de Bens Lesados, o FRBL, que é responsabilidade do Ministério Público de Santa Catarina. Ainda de acordo com a PGE, o Procurador-Geral do Estado localizou esse documento físico que foi protocolado pelo Roberto Salum lá na PGE e agora está encaminhando, despachando para o Procurador-Geral de Justiça, que é chefe do Ministério Público de Santa Catarina, que é o órgão responsável pela gestão desse fundo. Então, está aí a novidade, Pela primeira vez, Roberto Salum se manifestando. Então, a gente até procurou o advogado de defesa, que está respondendo pela defesa do Roberto Salum. Ele informou, inclusive, a gente que ele só está representando Roberto Salum neste momento na questão dos assédios sexuais que foram protocolados aí de forma oficial na Polícia Civil. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Paulo Miller, com informações relevantes ao vivo, muita coisa, Que confusão, mas como ainda há prazos abertos para denúncias e apresentação de provas, é preciso aguardar.